Bom dia aos meus alunos do primeiro ano. Eu espero que todos estejam bem, tá? Glória a Deus, vamos começar a nossa segunda unidade, beleza? Eu espero, gente, que vocês estejam conseguindo acompanhar essa primeira unidade. Eu sei que é um desafio, tanto para mim quanto para vocês, mas estou me esforçando ao máximo para que a gente possa, né, acompanhar e conseguir dar continuidade aí às nossas aulas, ok? Mas eu preciso também do empenho de vocês, né, que assistam os vídeos sugeridos das outras videoaulas de outros professores, que assistam os meus vídeos, que façam as nossas atividades, o máximo que vocês puderem fazer, tá? Então, nossa segunda unidade, a bendita segunda unidade, começa com ligações químicas. Quando nós falamos lá de substância, né, a gente via que na substância os átomos eles se uniam, eles se combinavam. Então, vamos dar exemplo mais clássico aí, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que é a união do sódio com cloro, certo? E formava o cloreto de sódio. Então, a gente vai estudar essas uniões, essas ligações químicas que garantem propriedades diferentes a estes compostos, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma perguntinha. Por que o diamante é duro e o sal não? Se ambos são o que, gente? Cristais. E aí, por quê? Existe uma explicação para isso, tá? O que é que vai acontecer, minha pró? O diamante, que é mais duro, ele faz um tipo de ligação química chamada ligação química covalente ou molecular. E o sal, né? Ele, que não é o sal, né? Que não tem essa consistência mais dura, ele vai fazer a ligação iônica ou eletrovalente. Então, isso a gente afirma que o quê? Que o comportamento e as propriedades dos materiais presentes em nosso dia a dia são determinados pelas ligações químicas, né? E o tipo de ligações químicas. Mas como começou essa história de ligação química? Então, tudo começa com o estudo dos gases nobres. Olha a tabela aí, em amarelo você tem os gases nobres, que são aqueles elementos químicos ou átomos que estão aonde, minha pró? Na família 8A ou no grupo 18, em destaque em amarelo, formado pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Estes são os gases nobres, tá? E o que é que tinha de diferente dos gases nobres que não tinha nos outros elementos químicos, nos outros átomos, tá? Os gases nobres têm a configuração eletrônica da camada mais externa. Todos eles vão possuir 8 elétrons na camada externa. Quer dizer, todos não, exceto o hélio, que adquire a estabilidade com 2 elétrons, certo? Mas a partir de neônio até radônio, a gente tem 8 elétrons na camada de valência, tá? Quando nós fazemos a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai distribuir os elétrons na eletrosfera de acordo com os seus níveis ou camadas e subníveis. Você vai ver a última camada, que é a camada mais externa. Quando você conta lá, tem 8 elétrons, certo? Se for o hélio, vai ter 2. E aí, o que é que você vai observar? Você vai observar que toda vez que esses elementos, né, esses gases nobres que têm 8 elétrons na camada de valência, eles não se combinam, certo? Graças a essa configuração eletrônica de ter 8 elétrons na camada mais externa. Já os demais átomos da tabela periódica, eles vão se combinar uns com outros a fim de que, gente, de adquirir a mesma estabilidade eletrônica dos gases nobres, ok? Aqui mostrando, né, aí a camada mais externa com 8 elétrons, exceto aí o hélio, que tem 2. Essa regra, né, ou teoria ficou conhecida como teoria do octeto, né, por causa dos gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência. E segundo essa teoria, se a gente for, né, definir a teoria, o número de ligações químicas que um átomo um átomo pode fazer está relacionado à quantidade de elétrons que faltam ou excede de sua camada mais externa, para que ele adquira a configuração eletrônica de valência semelhante à dos gases nobres, ok, gente? Bom, aqui mostrando, né? Eu acho que eu passei... Bom, vamos lá. Aqui, mostrando aqui a regrinha do octeto. Observe o sódio e o cloro que vão se combinar para formar o cloreto de sódio e o sal de cozinha.
que é que o sódio fala? O sódio aí ele diz o seguinte: eu ficaria mais nobre sem este meu elétron do terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou esse meu elétron. Ele fala isso para quem? Para o cloro. Aí o cloro fala: opa, obrigado. Estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Porque o sódio no nível 2, ele já tem 8 elétrons, já está estável. Então, esse elétron a mais que ele tem no terceiro nível, se ele perder, não vai fazer a menor o quê? Diferença para ele. Porque no nível 2, ele já está estável. E o cloro, ele tem que receber o quê? Este elétron, porque na última camada, na camada externa, ele tem 7. Quando ele recebe esse do sódio, ele vai fazer o quê? Vai ficar com 8, vai ficar estável, tá bom? Isso aqui é interessante, gente, em relação às fórmulas que pode aparecer na atividade de vocês. Pode aparecer fórmula molecular, fórmula estrutural, eletrônica. A fórmula molecular, o símbolo de átomos e índices numéricos para indicar as proporções relativas dos átomos que participam das substâncias. Exemplo, N2 quer dizer o quê? Tem 2 moléculas de quê? 2 átomos de nitrogênio. Então, ele bota o símbolo e a proporção, certo? A fórmula estrutural, além de indicar a quantidade de átomos, também mostra a posição relativa dos átomos no espaço, a sua distribuição espacial. E também indica aí a ligação química. Então, aqui, ó, o N2 aí, que é o nitrogênio, gás nitrogênio, ele tem uma tripla ligação, aí mostra como ele está organizado aonde? No espaço, tá? É a fórmula estrutural plana, tá? A forma eletrônica, os átomos são representados com base na estrutura eletrônica da camada de valência, ou seja, da quantidade de elétrons na última camada. Então, aí está a forma eletrônica dos elementos aí do gás nitrogênio, ele compartilhando elétrons aí, certo? Vamos falar agora da ligação iônica, certo? O que é essa ligação iônica? Quando ela vai ocorrer? A gente observa aqui o seguinte: alguns átomos poderiam se ionizar ao ceder ou ao receber elétrons, tá? Na ligação iônica ocorre a transferência de elétrons até que as camadas de valência fiquem com 8 elétrons, obedecendo a teoria ou a regra do octeto. A ligação iônica ocorre em geral entre os átomos com alta afinidade eletrônica, que se tornam o que, gente? Ânion, e átomos de baixa energia de ionização, que se tornam o que? Cátions. Lembre-se, ânions, ele ganha o que? Elétron e fica negativo. Cátio, ele perde elétron e fica positivo. Então, o sódio, se ele perde, ele é o que? Um cátion. E o cloro, como ele ganha, ele é o que? Um ânion, tá? Então, na ligação iônica vai ocorrer o que? Transferência de elétron, tá? Aqui só para mostrar como é que isso ocorre. Você tem o sódio, o cloro. Quando você faz a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, o que é que você observa? Na última camada mais externa, a do sódio é o nível melhor, é o nível 3, que é o último nível, não é isso? Nesse último nível, ele tem um elétron sobrando. Quando você vai para o nível 2, ele já tem 8 elétrons, então ele já está estável. Então, esse elétron aí do nível 3 não vai fazer nenhuma diferença para ele. Já o cloro, quando eu faço a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling, se você contar a última camada aí, ou melhor, o último nível, é o nível 3. No nível 3 tem 5 e 2, 7, falta 1. Então, o que é que acontece? O sódio, ele não precisa desse elétron, ele vai ceder esse elétron para quem? Para o cloro, porque ele está com excesso de elétrons. E aí ele fica com 8 e o cloro fica com 8. Isso é ligação que? Iônica, e aí adquire o que, minha pró? Estabilidade. Parecido lá com os gases nobres, tá? Aqui uma característica dos compostos iônicos, tá? No estado sólido, gente, o composto iônico, ele se organiza de modo que cada íon interage com diversos outros, formando uma distribuição tridimensional regular, chamada de quê? Retículo cristalino, ok? Observe aí, o cubozinho é o retículo o quê? Cristalino, tá? Aqui tem algumas outras propriedades aí, características dos compostos iônicos. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, conduz corrente
quando fundidos ou em soluções aquosas, são sólidos à temperatura ambiente e possuem alto ponto de fusão e de ebulição, tá? Aqui só mostrando uma característica importante aí dos compostos iônicos, que é a condução de corrente elétrica, tá? No estado sólido, se eu botar no estado sólido sal e botar uma lâmpada ligada a uma pilha, né, e a lâmpada ligada à pilha, né, e os dois condutores, o fio condutor não acende. Mas se eu pegar esse sal e dissolver em água, em solução aquosa, vai ocorrer, ele vai se separar, né? E aí o que acontece? Condução de corrente elétrica, a luz acende, ok? Então isso aí é uma característica dos compostos iônicos, beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um beijão e até a próxima aula.